Todo dia eu recebo esse relatório, aí eu venho aqui em macros, seleciono uma automatização e clico em executar e pronto, está finalizado o meu trabalho do dia. Já tenho aqui um relatório bonitão e moderno, pronto para ser utilizado. E é justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Automatizar tarefas com Excel sem saber nada de programação. Você não precisa saber programação. E aí chegou um novo dia, tem um novo relatório para fazer. Eu clico aqui embaixo no rodapé do Excel, adiciono uma planilha nova, pego o relatório novo, vamos dizer que é esse número 2 aqui, abro ele, seleciono todas as informações, Ctrl C para copiar, volto no Excel, Ctrl V para colar. Olha só, tudo bagunçado, um monte de linha vazia, coluna que está muito pequena, data não está com a formatação correta, não tem cabeçalho, não tem nada. Mas quando eu venho em macros, escolho a automatização que eu fiz e clico no executar, o Excel faz o trabalho para mim. De forma 100% gratuita, do zero, passo a passo, juntos, eu e você, vamos aprender a fazer isso também aqui no Excel. Para que possamos fazer qualquer tipo de automatização no Excel, a primeira coisa é ter o que automatizar. E nesse caso, pessoal, eu tenho um relatório que todo dia eu recebo a mesma coisa. Um relatório de produção da empresa. Relatório de produção. Vou abrir para você ver. Ó. 1, 2. E aqui eu tenho várias informações referentes à produção aqui da empresa. E todo dia a mesma coisa. Eu tenho que pegar essa base de produção, colocar no Excel, fazer as alterações, as formatações iguais, todo dia a mesma coisa. Então aí que vem a ideia de automatizar esse processo. Eu vou deixar na descrição do vídeo esses dois relatórios para você poder baixar também e acompanhar o vídeo junto comigo, tá bom? Então abre aí o primeiro relatório, ó, o relatório número 1. O que a gente vai fazer? Isso vai ter que ser manual. Essa primeira parte é manual. Você vai pegar todo esse relatório ó, lá de cima, clica, segura e arrasta para selecionar tudo, ou se você preferir, eu prefiro, editar, lá no final, selecionar tudo. Pronto, selecionou tudo. Aí com o atalho do teclado, você usa o Ctrl C para copiar e o Ctrl V para colar. Ctrl C para copiar, vem aqui no Excel, Ctrl V para colar. Pronto. A partir daqui, a gente vai fazer as automatizações. Como que vai funcionar essas automatizações? A gente vai precisar usar aqui no Excel uma ferramenta chamada Desenvolvedor. Se você não tiver essa ferramenta no seu Excel, não tem problema. É só você fazer o seguinte, página inicial, clica numa parte vazia com o botão direito do mouse e vem em personalizar a faixa de opções. Nessa janela nova que vai abrir para você, você pode trocar comandos mais usados e colocar todas as guias. E aqui dentro você consegue ver que o desenvolvedor já aparece. Você vai encontrar ele por aqui, clica nele, clica no adicionar e depois clica no OK. Pronto. Agora você já conseguiu habilitar o desenvolvedor. Beleza, pessoal. A partir disso, tudo que a gente fizer aqui, todos os cliques, tudo, etapa por etapa, vai ser salvo. E aí, tudo que a gente fez, o Excel vai fazer de novo. É como se ele estivesse vendo o que a gente está fazendo para ele poder fazer por si próprio. É assim que a gente vai usar esse desenvolvedor. Vamos clicar no desenvolvedor então e já em gravar macro. Aqui em gravar macro é uma ferramenta que, como eu falei, ela vai assistir, ver o que você está fazendo e depois é ela mesma que vai fazer por si só. Então é muito importante tomar cuidado, não fazer nada de errado aqui, porque se você fizer alguma coisa errada, o Excel também vai fazer errado. Porque ele vai ver e acompanhar junto com você, tá bom? Nome da macro. Você pode colocar o nome que você quiser aqui. Eu vou colocar o nome como, por exemplo, rotina diária de formatação. Tá vendo que ficou um nome bem grande, certo? O Excel ele não vai deixar usar um nome muito grande. Por quê? Ok? Ele fala que eu não posso usar espaço para separar as palavras. Então o que eu faço nesse caso? Eu coloco um underline embaixo, porque aí já me permite usar uma palavra maior que tenha espaçamento. Clico no OK e vamos lá, pessoal. Agora sim. Primeira coisa que eu gosto de fazer aqui nesse caso é ajustar a largura das colunas. Porque como você pode ver, tem algumas colunas que estão com o tamanho muito pequeno. Exemplo, produto. Olha só, nem consigo ver o produto por completo, porque a coluna é muito pequena. Então como que eu faço para ajustar essa etapa? Eu clico aqui em cima, nesse pequeno triângulozinho, clico nele. E na divisão de uma coluna com a outra, eu clico 2 vezes rapidinho. 1, 2, pronto. Assim o Excel consegue ajustar para mim o tamanho dessas colunas. Então essa foi a primeira etapa. O Excel ele já viu o que eu fiz. Da próxima vez, ele que vai fazer isso. E essa é a ideia dessa automatização. Mas, vamos lá. O que eu quero continuar fazendo agora? Agora eu vou remover as colunas que eu não vou usar. Então vamos dar uma verificada. ID. É uma coluna que eu posso usar? Sim, posso usar o ID. Data. Vou usar também. Setor é importante. Agora, pessoal, linha, turno, operador, para mim não é importante. No meu caso aqui, tá bom? Então o que eu vou fazer? Clico na coluna D, quero remover essa coluna e todo dia eu tenho que fazer isso. Então olha o trabalho. Botão direito, excluir.
É muito importante você tentar simular, imitar, copiar as etapas que eu estou fazendo e ajustar para o que você vai fazer. Porque se você selecionar, exemplo, por que eu estou selecionando toda a coluna, clicando na letra D? Cliquei na letra D para selecionar toda a coluna. Porque esse é o jeito correto de você selecionar literalmente toda a coluna inteira. Se você seleciona só um intervalo pequenininho, hoje a sua tabela tem 50 linhas. Daqui a pouco você pode receber uma tabela com 200 linhas. E aí, como é que o Excel vai entender que uma tinha 50 linhas e a outra tinha 200? Pode ser que ele não entenda isso. Então por isso que eu gosto de selecionar toda a coluna de uma vez só, para não dar erro. Agora, outra coluna que eu não vou usar também é o turno. Então eu clico no turno, botão direito, excluir, e o operador também. Clico nela, botão direito, excluir. Produto eu vou usar, lote eu não vou usar também, pessoal. Então eu clico no lote, botão direito, excluir. Quantidade planejada eu não vou usar só o produzido. Clico aqui, excluir. A unidade é importante, tempo de produção. Defeito, parada, não vou usar, então seleciono os dois, botão direito, excluir. Valor unitário e valor total, eu vou usar o valor unitário não, só o total. Clico no i, botão direito e excluir. Bom, então agora eu fiz uma limpeza bem interessante nessa base de dados, ficando só com as informações que são importantes para mim. E isso, novamente, né, é uma rotina que eu faço diariamente. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Tá vendo que tem um monte de linha vazia nesse meu relatório? Isso é comum de acontecer quando você recebe um relatório. Pode acontecer por e-mail, por PDF. Você baixou um relatório do sistema da empresa. Tem linhas que não são importantes, que estão vazias. O que eu gosto de fazer nesse caso? E a gente tem que ter cuidado quando vai remover linhas vazias no Excel usando macro. Por quê? Hoje, qual que é a linha vazia que eu tenho aqui? É a linha 3, a linha 4, a linha 6, a linha 8. Hoje são essas linhas. Só que amanhã pode ser outras linhas. Então, se eu seleciono a linha 3 e deleto ela, o Excel vai falar, ah, entendi. Então é sempre para deletar a linha 3. Não, mas não é verdade isso. Hoje é a linha 3. Pode ser que num outro momento seja outra linha. Então não é para só deletar a linha 3. Então o que a gente vai fazer nesse caso para o Excel entender que é sempre linha vazia, que é para ser deletada? Eu gosto de usar uma estratégia diferente, pessoal. Eu vou selecionar a coluna A, clico, seguro e arrasto até o final da minha planilha agora. E eu vou adicionar filtro. E com o filtro eu vou organizar a tabela, classificar, de tal modo que as linhas vazias ficam lá para o final. E é como se a gente, dessa forma, tivesse excluído elas. Mas não é que excluiu, é que a gente jogou para baixo. De outra forma, né, como elas são linhas vazias, beleza, não vai ter problema nenhum, porque elas vão ficar lá para o final mesmo. Então é isso, resolveu o problema. Selecionei tudo, eu venho aqui na página inicial, lá na direita, classificar e filtrar, filtro. Agora, pessoal, eu simplesmente clico em alguma coluna que é importante. Eu tenho aqui ó, o ID, que é algo que já dá para usar, porque o ID ele sempre fica em ordem crescente. 1, 2, 3, 4. Porém, eu também tenho uma data, que dá para organizar por data. Se você tiver outra coluna que você possa organizar por ordem alfabética, cronológica, você pode usar isso como critério. Vou clicar no ID e então classificar de A a Z. Pronto, organizou de A a Z. Do mais antigo para o mais novo, certo? Depois, pessoal, o que eu gosto de fazer? Eu vou colocar aqui um cabeçalho. Então, vou selecionar linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, botão direito, inserir. Ah, professor, mas você não falou que se você seleciona a linha, o Excel vai sempre selecionar essas linhas? É, mas nesse caso realmente eu preciso sempre selecionar essas linhas e colocar um cabeçalho, uma linha vazia, um espaçamento em cima. Por quê? Porque é onde eu vou fazer o meu cabeçalho. E o cabeçalho nada mais é do que o título da minha planilha, para que eu tenha aqui um relatório um pouco mais bonito, mais profissional. Feito isso, pessoal, agora eu vou clicar em toda a linha 1, venho na página inicial, caixinha de cores, e vou pegar aqui, por exemplo, um azulzinho. E na linha 2 eu clico, caixinha de cores, vou pegar um amarelo. Na divisão de 2 com 3, eu posso clicar, segurar, arrastar para cima para ficar fininho. E a linha 1 eu clico, segurar, arrasto para baixo para ficar maior. Agora aqui nessa primeira célula, A1, eu vou escrever o título da minha planilha, que vai ser Relatório de Produção Diário. Enter. Aumento bastante o tamanho dessa escrita. Coloco uma cor diferente nela. E posso até aumentar um pouco, deixar maior, enfim. Então olha o jeito que já está ficando a nossa planilha. Já fiz um cabeçalho, já removemos as informações que não vamos utilizar. E além disso, pessoal, o que eu posso fazer para automatizar ainda mais esse processo? Já que fizemos o cabeçalho, fizemos uma cor diferenciada, eu vou selecionar agora também os cabeçalhos da própria planilha em si. Então, eu clico aqui na linha 7 e arrasto para a direita.
venho na página inicial e vou pegar, por exemplo, uma cor diferente. Vou pegar aqui um amarelo e colocar a fonte numa cor azul escura. É isso aí. Então aqui já consegui criar também um cabeçalho diferente. Além disso, eu também preciso fazer uma fórmula que vai me ajudar a somar algumas informações específicas. Como exemplo, eu preciso sempre saber o total de quantidade produzida e o tempo de produção e o valor final que está lá na última informação. Então são 3 informações que eu sempre preciso saber. Aonde que eu vou colocar essas informações? Eu acho que eu vou usar, pessoal, esse canto aqui da esquerda mesmo. Então, exemplo, ó. Clico aqui na célula A3 e vou escrever quantidade total. Vou escrever também tempo total e valor total. Tá vendo que ficou muito grande? O tamanho da escrita está saindo para fora da coluna? Então aqui em cima em A com B eu clico, seguro, arrasto para a direita, seleciono essa escrita, coloco ela para a direita, coloco aqui uma cor diferente, posso fazer vários ajustes. Quantidade total, o que eu vou ter? Igual uma soma, 2 cliques, 1, 2, de tudo que eu tenho na coluna I, quantidade, Enter. E agora o tempo total, igual uma soma, 2 cliques, 1, 2, de tudo que eu tenho no tempo de produção, Enter. E por fim o valor total, igual uma soma, clica 2 vezes, 1, 2, de tudo que eu tenho no valor total e dou Enter. Mas tem um detalhe, né, pessoal? Tá vendo que essas informações que a gente tem, quantidade, tempo, valor, estão com a formatação talvez não tão correta. Olha, valor era para ser dinheiro, reais do Brasil, mas não está formatado de forma correta. Mas além disso, na nossa própria tabela tem algumas informações incorretas também. Data. Me diz aí que data que é essa. Então já vamos corrigir essas formatações, para que elas fiquem corretas. E dessa forma, quando a gente finalizar o relatório, está tudo encaixado no lugar. Como tem aquele detalhe que eu te falei, hoje a minha tabela começa na linha 8 e vai até a linha 200, por exemplo, hoje vai até a linha 200, só que amanhã pode ser que vá até a linha 1000. Então, como é que eu vou dizer para o Excel até onde que ele vai? Como eu não sei, eu vou clicar aqui na coluna B para selecionar tudo de uma vez. E aí eu vou transformar toda essa coluna B, como eu tenho data, em data. Página inicial, troco geral e coloco como data abreviada. É isso aí, agora eu já consigo ver as datas. Mas aí tem um detalhe. Essas informações aqui de cima não tem nada a ver com data. Elas são outras coisas. Então a gente corrige de forma pontual agora. Eu clico na quantidade no tempo, venho aqui na data e coloco como número. Agora eu clico no valor total e coloco ele como moeda. Pronto. E aproveitando, eu clico aqui na última coluna aí e coloco como moeda também. E até posso aumentar um pouco o tamanho dela. É isso aí. Ficou bem melhor. Agora, pessoal, para a gente poder finalizar essa planilha, a última coisa que eu vou fazer é congelar os painéis. Ou seja, toda vez que eu descer a visualização da minha planilha, eu quero que esse cabeçalho que eu fiz sempre fique fixo na tela. Então eu vou clicar aqui na célula A8, na linha 8, porque eu quero congelar tudo que ficou para cima. Cliquei, venho aqui no exibir, lá na direita, congelar painéis, congelar painéis. Pronto, finalizou, pessoal. Deu bastante trabalho? Deu. Mas eu fiz isso uma vez só. Imagina eu ter que fazer isso todo dia agora. Não vou mais precisar fazer, porque quem vai fazer para mim é a macro. Se a gente voltar aqui no desenvolvedor, a macro ainda está gravando tudo que eu fiz. Aí eu posso parar essa gravação, ufa, e é isso aí. Agora, não vou mais ter trabalho de ficar fazendo essa tarefa repetitiva dia a dia. Mas como é que eu faço esse teste para ver que o que eu fiz funciona? Faça o seguinte, clica aqui no final, no rodapé do Excel, vamos adicionar uma aba nova. E lembra que eu deixei na descrição 2 arquivos para você fazer o download? Vamos abrir o segundo deles agora. Vamos pegar esse segundo arquivinho, número 2, abre ele, 1, 2, editar, selecionar tudo, copia, Ctrl C, vem aqui no Excel, Ctrl V para colar. Só que um detalhe muito importante, que muita gente acaba errando. Aqui no meu caso, pessoal, acabamos de adicionar mais uma aba, certo? Aba 2, planilha 2. Quando a gente faz uma macro no Excel, a macro tem a tendência de funcionar só na aba que você fez ela. A aba que a gente tinha no começo chamava planilha 1. Mas agora eu tenho planilha 2. Esse é o nome da segunda aba. Pode ser que a macro fique confusa e que ela não entenda exatamente aonde ela está. E esse é um problema. Mas como que a gente vai resolver esse problema? Deixa eu te mostrar. Quando você vem aqui no desenvolvedor e então vai em Visual Basic, clica aqui embaixo em módulos, módulo 1, 2, clica 2 vezes para abrir. Todo esse código foi a gente que fez. Mas o legal é que a gente não precisou programar nada. Por quê? Porque como a gente gravou uma macro, o próprio Excel vai gravando os códigos por trás. Aí você não precisa saber programar de certo modo. Porém, é muito importante esse detalhe, tá, pessoal? É coisa bem simples. O Excel ele acabou salvando
que a automatização vai ser feita apenas na planilha 1. Ah, mas isso está errado, né? Porque agora eu estou na planilha 2. E pode ser que depois eu esteja na planilha 3, depois na planilha 4, depois na planilha 5. Depois eu posso utilizar uma outra planilha com outro nome, nada a ver. Então o Excel não pode ficar definindo os números para mim. Eu quero usar qualquer planilha que eu quiser, certo? E como é que a gente corrige esse problema? Vou te mostrar uma excelente solução que, de fato, você não precisa programar nada. Você vai copiar tudo isso aqui. Lá do começo, ó, clica e arrasta, clica e arrasta. Clica, segura, seleciona, arrasta até o final. Copia tudo. Isso, bastante coisa. Dá um Ctrl C. A gente já viu como é que usa, né, pessoal? Ctrl C, depois Ctrl V. Ctrl C, copiou. Você vai abrir qualquer inteligência artificial de sua preferência. Tem um monte, pessoal, tá bom? Eu vou usar o Google Gemini. Gemini, do Google. É muito boa ela, tá bom? Eu não pago nada, eu uso a versão gratuita. Você também pode usar a versão gratuita se você quiser, pode usar a versão paga, fica a seu critério. Eu tô usando a versão gratuita, tá bom? Eu realmente não pago o Google. Aqui do lado eu posso mudar se eu quero uma versão mais rápida, intermediária ou uma versão Pro. Eu vou colocar aqui que eu quero pensamento Pro e vou colar aqui dentro o código que eu copiei. Mas antes, a gente só vai escrever o seguinte: me ajude a deixar esse código VBA do Excel. É muito importante, pessoal, você falar que é VBA do Excel, para entender o que está sendo colocado aqui. Funcional em qualquer aba da planilha. Além disso, para qualquer quantidade de linhas que meu arquivo tiver. O que esse texto aqui vai fazer, pessoal? Vai fazer com que o Gemini avalie todo o código que a gente enviar aqui dentro e faça ele funcionar independente do nome da aba que você tiver, da quantidade de linhas da sua tabela, etc, etc. Aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar um espacinho aqui para quebrar a linha, e para isso eu sempre uso Shift Enter, Shift Enter. Aqui, ó, Shift Enter. Agora sim, eu dou um Ctrl V para colar todo aquele código e vou enviar. E agora o que a gente vai fazer, pessoal? Depois que a inteligência artificial retornou o código pronto, ó, eu vou copiar esse código que a inteligência artificial me fez, volto lá no Excel e clico novamente aqui, ó, Visual Basic. Bom, naquela janela de novo que a gente estava, módulo 1, eu vou selecionar tudo e a gente vai deletar tudo isso aqui, ó. Clica, seleciona, delete. Agora a gente cola o código novo aqui por cima, Ctrl V. O código que a gente copiou. Código novo, ajustado pela inteligência artificial. Posso fechar essa janela e vamos ver se agora funciona. Como que a gente faz isso agora? Você vai clicar lá em cima, em macros, clica na macro que você fez, executar. E é isso. Funcionou. Bem rápido, né? Você viu? Parece que nem eu que estou aqui vendo a tela não consegui ver ela mexendo passo a passo. Para mim, como se tivesse cortado mesmo. Vamos só dar uma conferida. É isso aí, pessoal. É diferente, ó. Ficou levemente diferente uma planilha da outra. Então dá para ver que realmente funcionou. Vamos fazer mais um teste? Como que a gente pode fazer mais um teste? Deixa eu adicionar mais aqui uma nova aba. E agora a gente pode pegar o primeiro arquivo de novo. Vamos pegar lá o primeiro arquivo, que é esse primeiro aqui, ó. Clica 2 vezes, vamos abrir ele, seleciona tudo, copia. E aqui dentro a gente cola macros, clica na macro escolhida, clica no executar. E é isso, funcionou de novo. Cuidado, não se esqueça de salvar a sua macro automatização da forma correta, para que você não perca tudo o que você fez. Então, para isso, você vai clicar aqui em cima, em arquivo, então você vai descer e clicar aqui, ó, salvar como, e depois você vai clicar em procurar. Você pode salvar esse seu arquivo de Excel em qualquer lugar do seu computador, você vai dar um nome para esse seu arquivo, mas o mais importante está aqui, ó, tipo. Você vai clicar e vai selecionar a pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Tenha certeza que você selecionou essa opção aqui, ó, .xlsm. Isso daqui é a coisa mais importante de se fazer. Agora você vai clicar lá embaixo no salvar e é isso aí, acabou, pronto. Agora, se você fechar esse arquivo, abrir de novo, vai estar tudo certinho para você. As automatizações já estarão salvas dentro deste arquivo de Excel. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.